Amém? É como o pastor falou, né? Obediência. Estamos aqui. Irmãos, graça e paz. Eu vou orar mais uma vez. Feche os olhos. Senhor Jesus, eu te rendo graça, Senhor, porque o Senhor é bom. Paizinho querido, ministra, Senhor, ao coração, Senhor, de cada um que aqui está, Pai. Que ninguém saia daqui sem a revelação da sua palavra. Senhor, fala comigo, Pai, para que eu possa falar com a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu ver aqui. Eu sou filha amada de Deus. Espera aí, eu não estou no 30 semanas não, né? Só quem está no 30 semanas sabe, né? Sou filha amada de Deus, vencendo a necessidade e aprovação. Amém? Mas quem não está no 30 semanas, 2024 está aí, viu? É uma ferramenta poderosa para a gente vencer os nossos medos, nossos obstáculos. Tá bom? Pode se inscrever. Amém? Eu sou Ivonilde, né? Esposa do Ademar. Está ali fora servindo também. E a gente, né, somos aqui, da Igreja Batista Vale das Bênçãos, que é uma bênção. Então, nós estamos ministrando, né? Essa série de mensagens, conforme o pastor já falou. E hoje é a celebração dos conquistadores, né? A primeira foi em busca da presença de Deus, a fé que promove conquistas. Muito obrigada. A fé que promove conquistas extraordinárias, a esperança de um futuro glorioso, a consagração em meio às batalhas, lutando com foco. A última, né, foi a perseverança que te move à conquista. E hoje nós vamos falar da celebração dos conquistadores. Você celebra, irmão, quando vocês conquistam alguma coisa? Amém, né? Nós precisamos mesmo, né? Celebrar. Então, abre a Bíblia em 2 Crônicas 5. Nós vamos ler a palavra do Senhor. 2 Crônicas 5. Nós vamos falar da finalização da obra, né, do Templo de Salomão. Então, assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no Templo do Senhor. Então, trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei, durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro, e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e o colocaram sob as asas dos querubins.
Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora. E estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela, no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. E os levitas que eram músicos, Asaf, Remã, Jedutum e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé, do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes, tocando trombetas, os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhadas de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seu serviço, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Irmãos, antes de falar desse episódio aí, né? Que é a finalização do templo, queria voltar um pouco lá atrás para a gente entender, né? O povo de Deus. Quando Moisés tirou o povo do Egito, levou para o deserto, rumo a Canaã, o Senhor pediu ele, né, ordenou que ele fizesse o tabernáculo, né? O tabernáculo é a tenda, né? Então a história começa por aí. Então era o templo, era a presença de Deus, estava naquele tabernáculo, ficava no meio do povo de Israel. A presença de Deus. Então vinha a presença de Deus ali no tabernáculo, que era constituído, que era um pátio, tinha o santo lugar e tinha o santíssimo, né, que era o santo dos santos, né? E lá no santo dos santos entrava só o sumo sacerdote, no caso era Arão, né? E o Senhor constituiu ele sumo sacerdote. E lá no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Então, assim, Deus é um Deus de detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes. Se vocês lerem, na verdade, Êxodo 25, não precisa de colocar, mas vocês podem ler em casa. A gente vai ver assim, o tanto que Deus é detalhista, né? E Deus separa. Então, o templo ele era constituído em 3 partes. Esse é o primeiro tabernáculo, né? Que Deus fez no deserto. E por que era na tenda? Porque o povo era peregrino no deserto. Então, de acordo com que eles iam movendo, eles levantavam, né? Onde eles acampavam de novo, o tabernáculo estava ali no meio deles. No meio e em volta. Era do lado de fora, assim, meio que a distância, porque, na verdade, o pátio era onde o povo judeu podia ficar. No Santo dos Santos, o sacerdote, no santo lugar, o sacerdote, e o Santo dos Santos, onde estava a arca, era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício de expiação dos pecados, né, do povo de Israel. Bom, caminhando. O povo chega a Canaã, eles vão morar em casas. Aí, chegando lá, passa o rei Saul, depois o rei Davi. O rei Davi faz um palácio para ele. Muito bom.
muito espetacular, né? E daí, um dia, ele olha para o palácio, que estava muito chique, né? Muito bom, coisa de primeira, excelentíssimo. Ele fala para o profeta Natan, né? Que ele estava morando num palácio e a Arca da Aliança estava numa tenda, né? E ele sentiu desejo no coração dele de fazer um templo para o Senhor. E o profeta Natan consultou a Deus, e Deus, né? Deus não habita em nada feito por mãos de homens, né? Mas Deus aceitou, porque Deus aceitou a oferta de Davi, né? E ele aceitou, falou para ele que poderia fazer o templo. E já passou tudo certinho também, porque Deus é um Deus de detalhes. E daí, só que Davi, o projeto, né? Davi fez o projeto e Deus falou que não era ele que ia fazer o templo, e seria um filho dele. E Davi parou por causa disso? Não. Sabe por quê? Porque Davi entendeu, né, que Deus é um Deus de gerações e que nós somos eternos. Mesmo se você estiver achando que está assim no finalzinho, tudo que você fizer vai para a próxima geração. Tudo é propósito de Deus, né? E nós vamos passar de uma geração para outra. Tudo que a gente for fazer, que faça com excelência, né? Para o Senhor. E aí, o que acontece? Aí, chega onde nós estamos. E Davi fez todo o projeto, comprou o terreno, fez o projeto. Aí Davi adormece, né? Adormecer na Bíblia é ir para o Senhor, né? Para quem está em Cristo, né? Quem está em Deus. E aí Salomão vai fazer o templo. Mas aí, irmãos, antes disso, eu quero falar um pouco. Eu quero dizer que uma celebração, toda celebração de um adorador é um templo. Mas tem uma marca de um adorador que ele não se esquece, é de quem deu a vitória a ele. A gratidão é a marca dos adoradores. Então, Salomão, Davi tinha gratidão a Deus, né? Salomão também acompanhou o pai dele, também na época dele, ele também, de acordo com a palavra que nós lemos, Salomão tinha muita gratidão, né? Então, assim, não tem como você fazer uma celebração, você celebrar alguma conquista, alguma vitória da sua vida, se você não tiver gratidão. E eu estava estudando sobre esse texto e fui ministrada com a palavra de gratidão, e assim eu fiquei assim, gente, como que é a gratidão mesmo, né? Será que é só falar muito obrigado? Será que é só agradecer, né? Como que é a característica de uma pessoa grata? E daí, entendendo, você sabia que criança, ela não é grata? A criança, ela não nasce com o gene da gratidão, não existe o gene da gratidão. A criança não é grata. Você vê uma mãe, pode dar de mamar a noite inteira para uma criança, passar a noite, quase se morrer, se matar ali. No outro dia, ela fala assim, ô mãe, muito obrigado porque você passou a noite comigo. Né? No outro dia, ela está chorando de novo e achando que, né, querendo que resolva o problema dela, não é isso? Então, assim, a criança não é agradecida. Então, assim, ela não nasce com a gratidão. Gratidão é uma coisa que a gente aprende, né? Não existe o gênero da gratidão. Gratidão é algo espiritual. Você vai ter que aprender a ser grato, né? O sinal da maturidade é a gratidão.
Então, muitas vezes você olha a pessoa e fala assim, nossa, mas a pessoa é tão ingrata, é porque ainda ela é infantil, ela não cresceu, né? Ela é imatura, está precisando de crescer, ainda é infantil, né? Então, quando você vê alguém que é grato, recebeu algo, e por isso ela é grata, ela sai da infantilidade, está caminhando para a maturidade. Porque gente agradecida é gente generosa. Toda pessoa que é agradecida, ela também é generosa, né? Tem recebido tanto e se dispõe a dar. Você pensa que ela está dando, muitas vezes você vê uma pessoa, às vezes, ofertando, né? Você pensa assim, isso é por causa disso ou daquilo. Sempre tem um objetivo, às vezes está sempre arrumando desculpa porque que a pessoa está fazendo aquilo, tem outro interesse. Não, é porque ela é genuinamente grata mesmo, né? Então, assim, eu quero contar uma história para vocês, que é assim, hoje eu dou risada porque Deus já me curou dela, né? 30 semanas. Quando eu era jovem, bem jovem, né? Tipo adolescente, a minha mãe era uma benção, muito amorosa, pessoa forte, e educava 9 filhos, né? Não era fácil educar 9 filhos naquela época, e hoje é a mesma coisa, é tudo difícil. Então, assim, ela era firme com a gente. E um dia ela me surpreendeu com a palavra, que eu fiquei muito assim, até pouco tempo eu lembrava disso e falava assim, gente, um dia eu fiz, assim, não lembro o que eu fiz, mas com certeza né? Com certeza eu fiz bastante raiva nela. Ela virou para mim e falou assim, Ivonilde, você é uma planta de cactos no deserto. Ela falou assim, olha, gente, imagina uma planta de cactos no deserto. Ela falou assim, não dá encosto nem sombra. Misericórdia, né? Mas aquilo se mexeu comigo, mas foi o pontapé de eu começar a me observar, de falar assim, gente, como que eu sou? O que eu estou fazendo? E eu vi que eu era egoísta, né, e ingrata. Então eu passava assim, não, eu sou egoísta e sou ingrata, não dou encosto nem sombra. Misericórdia. E a partir daquilo eu comecei a me observar e comecei a mudar. Mas por quê? Aí o Senhor me trazendo essa palavra aqui foi tão libertador, porque eu entendi que eu era apenas uma criança. Eu era infantil, né? Eu não sabia o que era gratidão ainda, né? Assim, tem pessoas que demoram mais tempo, tem pessoas que é mais rápido, né? Então, assim, eu entendi que foi libertador quando eu estava ministrando, assim, o Senhor estava ministrando essa palavra. E eu falei assim, e ela também, ela tinha pouco estudo, né? Então, assim, mas depois isso foi superado, né? Decorrer do tempo e tudo, mas só que essa palavra ficou na minha cabeça até então, Deus ministrar no meu coração. E hoje, gente, acho que eu já sou até um pezinho de abacate, sabe? Mas em nome de Jesus, até o final do processo da minha vida, eu quero virar uma floresta bem frutífera e com muita sombra. Eu quero ser tão madura a esse ponto. Amém? Então, vou falar umas características de quem tem gratidão. Gente, quem tem gratidão, quem é grato, é perdoador. Ele sabe que recebe tanto sem merecer, que ele não cobra dos outros. Ele perdoa quando os outros erram com ele. Quem é grato se dispõe a servir. Quem é grato se dispõe a louvar. Quem é grato se dispõe a ser companhia. Quem é grato chora junto, festeja junto. E gratidão tem um poder extremamente grande de mudar as nossas disposições. O grato sempre verá o milagre por completo. O grato sempre verá o milagre por completo.
Amém? Então, daí vamos lá para a palavra. Terminada a obra, 2 Crônicas 5:1. Terminada a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado e colocou junto com os tesouros do templo de Deus a prata, o ouro e todos os utensílios. Irmãos, terminada a obra, tudo que você for fazer, termine. Faz com excelência. Porque tudo que você começa e termina, você está honrando ao Senhor. Né? Você já viu obra inacabada? Que tristeza. Fica uma coisa sem propósito, né? Então, assim, terminada a obra, ele terminou com excelência e buscou todas as coisas, todos os tesouros, né? E colocou lá dentro com excelência. Porque se você for também ler lá em 2 Crônicas, o templo, todos os materiais que foram colocados no templo, você vê que é coisa excelente, né? Tudo que foi feito com excelência, né? Porque Deus é um Deus de detalhes. Amém? Mas Salomão fez tudo isso. Salomão começou muito bem. Salomão começou a obra desse templo, tinha 4 anos só que ele tinha se tornado rei. Depois do 4º ano, ele começou a construção do templo. Ele terminou em tempo recorde. Imagina para aquela época. 7 anos e meio ele terminou esse templo. Um templo assim, estrondoso, maravilhoso. Tem uma réplica ali em São Paulo, mas não é nada perto do que era. É só uma réplicazinha. Né? Mas assim, imagina, 7 anos e meio, né? Com a mão de obra, com as estruturas, né? Então, assim, você vê que Deus estava naquele negócio, né? Deus estava ali. Deus aceitou aquela oferta. Mas o que aconteceu? Eu gostaria que abrisse a Bíblia aí em... Primeira, 2 Crônicas 2:6. Um pouco antes, quando Salomão manda uma mensagem para o rei Irão, né, em Tiro, porque ele buscava muito material de lá, né? Fez o palácio e estava buscando os materiais de lá também. E aí ele fala para ele: contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Salomão reconheceu a grandeza de Deus aqui, né? Ele jamais poderia fazer alguma coisa para Deus. Quem é ele para conter Deus dentro de um templo? Né? Criador de todas as coisas. Então, assim, ela pela misericórdia de Deus que ele estava fazendo aquele templo e Deus estava aceitando, né? Aquele templo, porque Deus é grande demais para ser contido num templo, né? E às vezes, muitas vezes, até hoje, a gente vê muitas pessoas, né? Irmãos, né, de outras congregações, às vezes fazendo reverência a um monte de pedra, né? Às vezes. Mas então, assim, Salomão, mesmo construindo o templo, ele entendia, né, que aquilo ali era feito por mãos de homens e que era pela misericórdia de Deus que Deus estava aceitando aquele. E mesmo assim, e ele fez com muita excelência, né, para Deus, né? Quem é você quando o milagre chega? O que você faz no fechamento de um ciclo imprescindível para o que vai acontecer depois? O povo de Israel havia terminado uma etapa, ainda faltava outras conquistas para ser realizada. Mas o grato sempre verá o milagre por completo. Semana passada eu estava vendo o irmão Marcos
ministrar, né? Estava em casa, vendo ele ministrar. Então, assim, ele também fazendo reverência a Deus, né? Então, assim, glorificando a Deus, testemunhando, né, da bênção de Deus na vida dele, do favor de Deus na vida dele. A irmã Silvana, né? Quantas vezes vem aqui na frente testemunhar do favor de Deus, né, ser grato. Então, assim, muitas vezes a gente fica esperando muita coisa para falar assim, a hora que eu tiver muito, eu vou agradecer a Deus. A gente tem que agradecer a Deus nos mínimos detalhes, né? Porque assim, quanto mais você é grato a Deus, mais você vai ver uma obra maior, mais você vai ver o milagre de Deus sendo completo na sua vida. Amém? Para celebrar como conquistador, eu vou falar 3 coisas. Já, pastor? Então, assim, a primeira, viva na perspectiva da abundância. Né? E o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Qual foi a última vez que você deu uma oferta generosa? Uma oferta que nem você mesmo acreditou ser possível dar? Então, a gratidão não pode ser gerada onde há avareza, né? A escassez é um espírito maligno. A abundância revela o reino de Deus, porque nós somos eternos. A vida eterna começa em Cristo. E você não está limitado a 100 anos de vida, né? Nós já passamos pela lei, nós estamos na graça e nós estamos caminhando para o reino. Então, nós somos eternos, né? Então, vamos ser gratos, generosos. O Filho de Deus não começa do zero, mas a partir da herança, a cruz de Cristo, né? Em 1 Coríntios 15, 19, diz assim, se é somente por essa vida que temos de esperar em Cristo, dentre os homens, somos mais dignos de compaixão. A segunda coisa que nós precisamos fazer para celebrar como conquistador, a primeira é a abundância, a segunda é a consagração, a gente consagrar a nossa vida a Deus, né? Precisamos de consagrar os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? Gente, tudo que entra de pecado entra pelos 5 sentidos. Nós precisamos consagrar nossos olhos todos os dias, porque a gente está vendo. Nossos ouvidos, pelo que a gente está ouvindo. A nossa boca, né? O que a gente está falando, né? E assim vai. Então, que mensagem que nós estamos passando, né? Para essa geração, para a próxima geração. Que tesouro nós estamos juntando? O que a traça come ou o que é o eterno? Não é verdade? E, por fim, gente, eu vi o relógio só por isso. E o terceiro é a intensidade. Nós precisamos ter intensidade de adoração. E todos os levitas que eram músicos, né? Asaf, Remá, Redutum e os filhos e parentes deles ficaram do leste do altar vestidos de linho fino. O que significa o linho fino, gente? É a mesma veste que Davi vestiu quando Mical, né, repreendeu ele, quando ele estava dançando diante da arca. O linho fino representa a entrega. Imagina um rei que tira aquela veste dele toda de rei e veste uma roupa de linho fino, ainda vai dançar no meio do povo. Isso é uma entrega, é transparência, é humildade. E adoração, então, para a gente celebrar a celebração dos conquistadores, para a gente precisa, então, de rever esses 3 pontos: a abundância, a consagração e a intensidade da oração. Remover as máscaras.
né? E a gente expor mais diante de Deus. Quando confessamos o nosso coração ao Senhor, Ele nos restaura. A gente precisa de tirar as máscaras, as vestes, né, diante do Senhor. Não tenha medo de expor, mas de não crescer. Não retire da sua vida aquilo que te expõe, mas aquilo que te deforma. A nossa adoração, ela remove o espírito de escassez. E quando as coisas não estão fáceis, quando estamos diante de problemas graves, o que a gente faz? Tem uma música, né, que fala assim: se não sei o que fazer, levanta as mãos, me rendo. Se não sei o que dizer, te louvarei. Se não sei para onde ir, ao teu trono irei. Se não sei o que pensar, tua palavra lerei. Amém? Todas as vezes que você voltar aos olhos para Deus, o seu coração se encherá de gratidão. E, gente, aquele povo foi surpreendido por Deus. Deus aceitou tanto, sabe por quê? Além de tudo, ali tinha unidade. Tinha unidade, não era só o rei Salomão. Estava todas as tribos, todos os chefes de família, todos estavam ali no mesmo propósito, na mesma direção, buscando ao Senhor, ofertando não sei quantos, muita oferta de animais, muito sacrifício, muita oferta e muito louvor, muita adoração, com muita intensidade. E a glória de Deus veio e encheu aquele lugar, que não teve nem como eles mais sacrificar mais nada, porque assim, basta, né? A glória de Deus chegou ali e inundou aquele lugar. Pensa que coisa estrondosa, maravilhosa, né? O mais alto nível de manifestação do favor de Deus está em reconhecer a bondade dele. Você está a uma gratidão do seu milagre. O povo de Israel nem conseguiu, né, continuar sacrificando. Irmãos, você está preparado para ser surpreendido por Deus? Amém? Vamos ser abundante, consagrar, né, e adorar com intensidade. Mas aqueles que reconhecem a bondade de Deus e a celebram, presenciam a glória ainda maior. Irmãos, eu quero mencionar aqui, nós estávamos falando do tabernáculo, lá do Moisés, né? O templo de Salomão. E hoje, nós somos o tabernáculo de Deus, né? Nós temos mais privilégio do que aquele povo. Porque hoje, nós não temos uma visitação de Deus. Nós somos a habitação. O Senhor não vem nos visitar. O Senhor já está aqui. Hoje, nós não precisamos de sacrificar nenhum animal. Nós somos o sacrifício vivo para Deus, né? Hoje, não precisa, lá eles sacrificaram milhares e milhares de animais, e mesmo assim não era o suficiente. Sabe por quê? Porque o Senhor, Deus, nos amou de tal maneira, que Ele deu Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito, pela minha vida e pela sua vida. E o sangue dele, o corpo dele, o sangue foi derramado, o corpo dele foi moído por causa de nós, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz essa paz estava sobre ele, e sob as pisaduras dele nós somos curados, nós somos sarados. Toda maldição está com ele. Toda a nossa maldição ele levou na cruz. Nós podemos hoje nós somos
Nós carregamos dentro de nós o Santo dos Santos. Nós somos o sumo sacerdote. Ele fez de nós o sumo sacerdote. Pensa, o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma única vez, uma vez por ano. E você sabe o que acontecia? Se ele não tivesse consagrado, muito consagrado, ele morria lá dentro com a glória de Deus. Eles amarravam um cordão assim, ó, neles, porque os outros sacerdotes que ficavam no santo lugar, ele entrava lá. Se ele não tivesse consagrado, ele caía duro. E quem ia entrar lá para tirar ele? Ele só já puxava, né? Porque se eles entrassem lá, eles morriam também. O poder de Deus. Você sabia que o mistério de Deus é Cristo em nós? Esse é o maior mistério de Deus que foi revelado. É Cristo em nós. Olha, a arca está em nós, né? O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Senhor. Amém? Então, tem uma coisa maravilhosa. Antes, existia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Espírito. Só existia Deus, Deus é Espírito, não é? Amém? Deus é Espírito. Quando Jesus vem, né, desce da sua glória, nasce de uma virgem chamada Maria, uma jovenzinha humana, e ele se torna humano. Ali já era um sacrifício, o Criador se tornando uma criatura, imagina. E ele veio por amor a nós. E hoje, quando ele ressuscitou, ele está sentado no trono do lado de Deus Pai. Nós temos hoje um Deus homem no céu, que nos representa. Hoje, Jesus é o Deus homem, porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele está lá no céu, nos representando, o nosso advogado. Jesus é o Deus homem, e existe um Deus Espírito em nós. Pensa que coisa maravilhosa. Um Deus homem no céu e o Deus Espírito em nós. O véu se rasgou. A hora que Jesus morreu naquela cruz, o véu daquele santo dos santos rasgou de cima a baixo, porque naquela hora o Senhor estava ligando para sempre, eternamente, a gente nele. Para todos sempre. Esse é o amor, essa é a nossa maior celebração. Maior celebração que nós temos, nós cristãos. Nós que já aceitamos ao Senhor Jesus. Existe aqui alguém que não aceitou a Cristo ainda? Esse Salvador? Mas é a oportunidade. Você que está em casa, recebe esse Senhor como seu Senhor e seu Salvador. Só nele tem palavras de vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. E vamos orar. Paizinho querido e santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama demais. Ô, Paizinho, olha, como diz o apóstolo Paulo, o seu amor nos constrange, porque o Senhor é bom demais. Nós somos tão pequeninos, tão miseráveis pecadores, e o Senhor nos ama, a ponto de morrer de amor por nós. Muito obrigado, Jesus. Eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém.